Boa noite. O Realidade em Pauta está no ar e nesta semana você acompanha a nossa série especial sobre a política brasileira. A corrupção é um problema que permeia as relações políticas, empresariais e institucionais do Brasil, mas não é exclusividade da nossa realidade, como você vai ver no programa de hoje. A corrupção é um tema sempre presente na política nacional, seja em discursos no Congresso, em marchas populares em busca de transparência ou na fala de representantes da Justiça que buscam combater práticas fraudulentas. E o cidadão tem plena consciência de que o problema é a raiz das mazelas da sociedade. Rapaz, não vai ter futuro, do jeito que vai, não tem futuro nenhum não, né? Por isso, do jeito que tá esses governantes nossos lá, tudo ladrão demais aí, não vai ter futuro. O assunto é tão grave no país que Ricardo Caldas, doutor em ciência política, é titular da cadeira de Teoria da Corrupção, disciplina ministrada na Universidade de Brasília. Olha, o que nós procuramos visualizar no nosso curso um pouco são as origens da corrupção no Brasil, quais são os aspectos da cultura que favorecem a corrupção e por que essa prática se mantém e até mesmo se expandiu nos últimos anos. A conclusão que a gente chegou no nosso curso é que ela realmente é um fenômeno histórico, ela vem com toda a formação da própria burocracia brasileira, com a chegada da família real, ela se imiscuiu, ela entrou dentro da nossa cultura. Nós não conseguimos separar o público do privado, então nós acabamos fomentando que as pessoas no serviço público buscassem o seu interesse privado e não o interesse da sociedade. Isso foi mantido ao longo do tempo e, com isso, tanto a classe política como a própria classe burocrática, ela busca apenas privilégios. Mas a corrupção não é exclusividade da política brasileira na visão de Roberto Romano, professor de ética na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Não existe nenhum país no mundo que não tenha corrupção. Eu sempre costumo brincar que se não existisse corrupção, nós estaríamos no paraíso. Nós fomos expulsos do paraíso justamente por causa da corrupção, né? Por causa do pecado, né? Então, você tem essa situação em todos os países, em todas as instituições, sejam elas religiosas, sejam elas políticas, sejam elas econômicas, etc. O que você pode fazer é criar regras e práticas para atenuar essa situação. Não existe monopólio da ética no Brasil, nem entre os conservadores, nem entre os que se dizem de centro-esquerda ou salvadores do país, que quando ambos os grupos estiveram no poder, fizeram exatamente a mesma coisa. Então a ideologia é secundária. A vontade de saquear o Estado e de beneficiar os líderes e os seus partidos, ela é unânime. Ela é um ponto convergente, tanto entre a direita quanto a esquerda e o centro também no Brasil. Bom, aqui dentro do estúdio, eu mais uma vez recebo Jéssica Voigt, cientista social, mestre em ciência política, e também o Alexandre Futilli, que é doutor em ciência política, pesquisador da Unesp. Jéssica, obrigado pela companhia mais uma vez. Muito obrigada. Alexandre, muito obrigado também por estar com a gente. Obrigado, prazer. Esse é um assunto muito complicado de se falar, a corrupção, porque a gente ouve sempre as pessoas falarem, e isso é notório, as pessoas ficam dizendo sempre que é preciso acabar com a corrupção. Mas tem fórmula para acabar com a corrupção? Eu acho que o silêncio já foi. Se você quiser, eu começo, Jéssica, sem problema. Bom, eu tenho o prazer de trabalhar numa organização de combate à corrupção, né, que é a Transparência Brasil, e, assim, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se alguém souber a resposta, pode me falar, porque eu também quero saber. A questão é que você não... a gente nunca sabe o quanto um país é realmente corrupto, né? No VT falou-se disso, a gente só sabe a corrupção que é descoberta. A gente não sabe o que está sendo feito, ainda não foi descoberto. Então, é muito complicado você falar como se acaba com a corrupção. Agora, por outro lado, até na organização onde eu trabalho, a nossa proposta é impactar o poder público para torná-lo mais íntegro por meio da publicização de informação pública, né? Então, nós acreditamos ali que a transparência ela é um fator fundamental para não apenas você
combater corrupção, né, para você ver o que está acontecendo, para você ver de onde o dinheiro está saindo, para onde ele está indo, quem está gastando com o quê, quais foram as opções que se fizeram para os gastos. Estamos gastando com assessores, estamos gastando com investimentos, mas também até para combater má gestão também, que é um outro problema muito grave do Brasil, né? Não é só corrupção, também é má gestão. Então, quanto se perde dinheiro em programas mal administrados, quando se perde dinheiro em projetos de obras públicas que não foram bem desenhados, enfim. Então, eu acredito que não tem uma solução mágica, nenhum problema simples tem uma resposta simples, ou nenhum problema complicado tem uma resposta simples, todos os problemas complicados têm respostas complicadas, complexas, e acredito eu, né, que a transparência e olhar o que os governos estão fazendo por dentro é algo fundamental para você combater a corrupção e conseguir entender para onde o dinheiro está indo. Alexandre, você ia... Eu acho que a reportagem foi bastante feliz ao apontar, em primeiro lugar, corrupção não é uma exclusividade do Brasil. O que eu acho que é um traço distintivo do Brasil é a impunidade, né? A corrupção, eu acho que nada mais humano do que a corrupção. Acho que o Roberto Romano foi bastante feliz ao lembrar. Ela existe em instituições religiosas, ela existe em instituições estatais, ela existe em instituições diferentes. Faz parte da natureza humana, invariavelmente, em maior ou menor grau. Agora, a impunidade faz com que, ao meu ver, a corrupção, sobretudo, incomode tanto ou alcance a dimensão que alcançou no Brasil, né? Então, eu acho que a impunidade é, de fato, um traço distintivo. Se a gente olha, não só, mas no Brasil, e a gente coteja o Brasil com os países desenvolvidos, né, via de regras que têm mecanismos de governança e governabilidade mais azeitados, sobretudo de fiscalização autônoma e tudo mais, a gente percebe que lá também há casos de corrupção, mas quando são apurados, são devidamente acompanhados, se apura, se depura e as pessoas são apenadas e tenta-se, a partir daí, criar regras e tudo mais de supervisão, de controle, para que volte a acontecer esses eventuais casos de corrupção. No caso do Brasil, não sei se vocês se recordam, mas a Jéssica é jovem, mas você também é jovem, mas eu me recordo nos anos 90, né, de uma fala da então primeira-dama, dona Ruth Cardoso, quando ela disse que era mais fácil no Brasil, que talvez fosse mais eficaz, jogar dinheiro do helicóptero, né, chegar à ponta, à população de que precisa, do que pelos mecanismos tradicionais. Óbvio que ela estava exagerando ali, mas ela dizia isso com base em um estudo que havia sido feito que apontava que do recurso que saía de Brasília se estimava que apenas 1/3 chegava na ponta, né? Então, digamos, 2/3 se perdia ao longo desse caminho de Brasília até chegar aos diferentes rincões do Brasil. Então, isso mostra o tipo de dificuldade que nós temos, né, de fiscalização. Então, eu acho que é importante isso, não ver o combate à corrupção é importante, mas essa panaceia que a corrupção é algo do brasileiro, é isso. Alguém comentava na matéria que, olha, a nossa formação, quando vê a família real, diria mais. Lá no descobrimento, se a gente lembrar a nossa certidão de nascimento, né, a famosa carta do Pero Vaz de Caminha, ele já está ali pedindo um empreguinho, né, para o rei de Portugal. Então, quer dizer, tem isso, óbvio que tem, mas isso tem países que também tiveram, digamos, uma formação semelhante à nossa e superaram esse tipo de chaga, ou superaram, na verdade, eu mesmo estou caindo em contradição, reduziram ela significativamente, é impossível superá-la, né? Mas é possível reduzir, e tanto a Jéssica comentou, tanto a Transparência Brasil quanto a Transparência Internacional, né, mostram, tem uma série de mecanismos e tudo mais, mas é isso, como nós comentávamos no programa de ontem, né, quando mais de 2/3 da população não se recorda no nome, né, do parlamentar que votou, né, para o Legislativo, como que ela vai, né, acompanhar a fiscalização, digamos, a aplicação de verbas e tudo mais, e é complexo, né? Eu já tive a oportunidade de participar da administração direta e indireta, por dentro é complexo para o cidadão como um todo. Novamente, hoje você tem uma série de mecanismos, contas abertas, portais de transparência, que são avanços importantes, mas não é fácil você abrir essa caixa preta e o cidadão comum tentar entender esses dados. Mas, novamente,
É um mecanismo, é um processo que gradativamente é importante que as pessoas tenham conhecimento e procurem se comprometer com isso. E também participar, que é uma coisa também muito alheia no Brasil, mas que eu acho que teria impacto também, que é você participar nos diferentes níveis da vida comunitária. Daquela mais restrita, no bairro, na escola e assim por diante. E isso, porque é isso, não virá quem renuncia a participar, acaba delegando ao outro e não necessariamente bem intencionado. Então é importante também essa participação e esse envolvimento com esse exercício. A gente vai para o intervalo bem rapidinho, em 2 minutos, o Realidade em Pauta está de volta.